E aí, galera do Segundão, estamos aqui, hein, nesta quinta-feira, 1º de setembro, hein, rapidinho. Nós temos aí 2 meses para o Enem, né? E pouco mais de 2 meses para encerrar o semestre. E o Segundão no próximo ano é o terceirão, valeu? Pois olha, hoje nós temos assim uma conversa muito curiosa, muito bonita, sobre a literatura portuguesa, a era moderna da literatura portuguesa, não é? E nós temos a poesia realista. Interessante, não é? Por esse tempo no Brasil, nós não tivemos poesia realista. Nós tivemos a poesia parnasiana. E foi um dos principais, né, motivos, né, causas, né, da Semana de Arte Moderna. O pessoal da Semana de Arte Moderna bateu firme contra o parnasianismo, né? Mas em Portugal não houve assim esse parnasianismo. Lá foi, na Europa também, foi a poesia realista. Valeu? Olha que bom. Neste 1º de setembro. Vamos conhecer mais um pouco, tem mais alguns detalhes, claro, né? Então, nós temos aqui a literatura portuguesa, era moderna, hein, galera? Isso é do romantismo até os dias atuais. E o item 2 é o realismo, porque o item 1 é o romantismo, né? Então, a literatura portuguesa tem essa divisão, né? Vê a Idade Média, aí tem a Era Clássica, Era Moderna, 1, romantismo, 2, realismo. E o realismo é a vida como ela é. É uma pancada isso aí, né? Foi uma reação contra o romantismo. Olha, não só contra o romantismo, mas houve uma reação para mudar a mentalidade da sociedade portuguesa. Projeto gigante, hein? E não é fácil mudar a mentalidade, coletivamente falando, né? Mas um grupo de escritores, 5 mais ou menos, gênios, né, passaram anos, né, olha, batendo, né, tentando renovar essa mentalidade. Vamos conhecer esses detalhes, né, e quem foram esses autores maravilhosos, né, e o que eles queriam, o que eles fizeram, né, tá bom? Então, a vida como ela é. A frase já é bem próxima das intenções da literatura realista em Portugal, né? Beleza. E então? Tudo começa em 1865, né? E vai até mais ou menos 1890, né? Aqui em 1865 foi o episódio da questão Coimbra, né? Ficou conhecida essa briga intelectual em Portugal, né, pela vida como ela é, por essa nova mentalidade que é o realismo, né? Mas o realismo, galera, não ficou só na literatura ou nas artes em geral. Foi para as casas, ou seja, para a vida doméstica e principalmente em relação às mulheres, à juventude feminina, né, que ficou durante muito tempo à mercê, né, da educação doméstica, né? Então está aqui a questão Coimbra, né? No passado também a gente chamou Coimbrã, mas é melhor a questão Coimbra e pronto. A questão Coimbra foi essa briga intelectual entre a Universidade de Coimbra, olha aí, quem estava à frente? Antero de Quental. E aí outros foram aderindo depois, como Guerra Junqueiro, Eça de Queiroz, né, Ramalho Ortigão, um grupo bom. Eu tenho uma foto que eu vou mostrar para vocês desse grupo. Então essa briga entre os intelectuais de Coimbra e os intelectuais de Lisboa. Ora, a Universidade de Lisboa ainda estava um pouco atrasada, né, em relação à Universidade de Coimbra.
A galera de Coimbra estava bem adiantada por um fator curioso. A estrada de ferro, ligando Coimbra e vai indo até Paris, olha aí. Olha como a comunicação é fundamental, né? Porque atualiza as coisas. E o roteiro da estrada de ferro não pega Lisboa. Então a Universidade de Lisboa ficou um pouco atrasada em relação às grandes mudanças que estavam acontecendo, né? Em Coimbra e o resto da Europa. Então essa briga intelectual do lado de Coimbra, Antero de Quental, jovem, impetuoso, socialista, aquele negócio todo. E Antônio de Castilho, um professor muito famoso, né? E para completar, ele causava aquele impacto, porque ele tinha problemas da visão, ele era cego, super culto, né? Isso também chamou a atenção. E então, vamos ver aqui, ainda tem uns detalhes aqui, e muito interessante esses recursos. Pronto. E aí você tem o realismo, que são as novas ideias que contaminaram Coimbra, em choque com o romantismo, que vinha, né, de algum tempo, né, dentro da Universidade de Lisboa. E essa briga vai indo, né? Vai indo, até explodir uma outra corrente literária em 1890, que é o simbolismo. Isso fica para conversas subsequentes, né? Que beleza. Então tá aqui, o quadro é esse. A galera do segundão precisa ficar atenta aí, a galera tá aí, hein? Todo mundo. Isso, valeu, vamos lá. Laisiele, valeu, um bom dia aí, muito grato aí pelo cumprimento, e vamos a esses conhecimentos, né, que nos une, né, a Portugal e Portugal ao Brasil, né. Essa briga, essa questão Coimbra, ela não ficou só em Portugal, hein? Ela atravessou o Atlântico e chegou ao Rio de Janeiro, que era o centro intelectual, né, do país, né? E muitos autores da época tomaram partido. Uns pelo lado do Antero de Quental, outros do lado de Antônio Castilho, né? O velho e professor, velho nesse sentido da reputação e também da maturidade dele, né? Então foi uma briga maravilhosa, chamou a atenção da sociedade. Bom, e aqui nós temos o contexto histórico, né? Nós temos a segunda revolução industrial, né? Explodiu o capitalismo, que entrou em choque com o socialismo de Karl Marx, né? Até hoje ainda tem muitos resquícios disso, né? Não é fácil em século e meio, mais ou menos, né, essas coisas se dissiparem. São ideias, né? E a medicina avançou muito, tornou-se experimental. Lá e vem o choque do evolucionismo de Darwin. E a filosofia também trouxe novidades, com Schopenhauer, o pessimismo na filosofia. Mas entrou ainda no mundo científico uma grande, né, modificação. Freud com sua psicanálise, e o Nietzsche chegou sacudindo, né, com as suas ideias assim né. Mas entrou também o positivismo de Auguste Comte, que quase se transformou em religião, imagine, né. Hoje a sociologia. Auguste Comte, ele modificou muito o pensamento e os estudos da sociedade, né. Foi tão forte o positivismo que construíram até a igreja, imagine, né? E nós temos uma frase muito forte de cunho positivista que está na bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso, né? É um postulado positivista. Mas o aspecto negativo desse contexto todo foi o determinismo, né? Não pegou legal, sacudiu muito, mas não ficou. Esse determinismo estragou um pouco, né?
Hipólito Taine, né, ele lançou essa teoria, essa visão determinista do humano, né, que o homem é produto do meio, raça e momento histórico. Né? Bom, não é bem assim, lógico. Né? O humano, com a sua sapiência, a sua inteligência, ele não é produto do meio. Pelo contrário, ele modifica o meio. Né? Se quisesse transformar um deserto numa floresta, o humano pode fazer isso aí. Como já está acontecendo em muitos lugares da Europa. Né? E outros lugares aí pelo mundo. Né? Então é preciso entender o meio, né? O ambiente, né? Compreender as raças e se ajustar ao momento histórico. Né? Mas na época esse determinismo aí, nossa, isso foi radical e muitas obras foram estragadas por conta disso. Né? Bom, esse é o quadro geral do contexto da época. Então a arte, a literatura em particular, não tinha como continuar com aquela linguagem sentimental que marcou o romantismo. A vida como ela é precisava de uma nova linguagem e foi o que aconteceu. Né? Uma nova mentalidade linguística, literária, para poder passar esponja, né? Nesse contexto histórico. Principalmente porque esse novo componente da Revolução Industrial explodiu, né, o capitalismo, e também veio a reação, o socialismo. Né? Um vai aperfeiçoando o outro, e aí a gente não sabe bem como nomear, dar o nome, né, para o que está acontecendo. Olha, segundão, isso aqui é bom, hein? Nós precisamos tomar conta desse contexto histórico para a gente poder compreender melhor, né, a obra. Artistas como Eça de Queiroz, ficcionista, né? Guerra Junqueiro, poeta. Antério de Quental, poeta. Cesário Verde, poeta. Como esses artistas, esses escritores e outros, hein? Mostraram, revelaram isso e apresentaram sugestões para modificar o pensamento no período. Vamos ver mais um pouco? Dá uma olhadinha nisso aí, hein? Nesses itens, que mais ou menos vai preenchendo um período de aproximadamente, né, um certo tempo, uns 20, 30 anos, e consequências até os dias atuais. Que beleza, que bom. Então nós temos aí características, né, e manifestações da primeira até o meio do século XIX. Então tá aí. O realismo ele surgiu, né, e reagiu contra o romantismo, a classe burguesa que se beneficiou muito, né, desse capitalismo sem investir, só consumindo, etc. E o clero. Opa! Então nós temos aqui uma briga muito interessante, né? O realismo ele reagiu contra o romantismo, usando mais a razão, né? E também a questão do materialismo. E a razão vem com a objetividade numa linguagem, tá aqui, hein? E essa coisa de usar a razão e a objetividade vai para a realidade com essa compreensão, né, da realidade, do cotidiano dessa realidade. Né? E aí entra o pessimismo, com certeza. Né? Devido àquele bulício todo, né, das pessoas em busca de bens materiais, gerou um certo pessimismo no período. Né? E isso foi feito com a ironia, e vem um detalhe fundamental. A análise psicológica do comportamento humano, né, e social. Então, isso explodiu na França. Flaubert com Madame Bovary, uma obra impressionante. Né? É um romance incrível. Já foram feitos
vários filmes, né? É o primeiro e mais bem, olha a expressão, e mais bem acabado romance do realismo, né? Realista, olha aí. E aí vem Thérèse Racan, de Zola, não é? Vamos botar Zola mesmo, a pronúncia portuguesada, né? Que é um romance experimental, ou seja, de tese, né? Mostrando aquela coisa do produto do meio e tal, né? É exatamente esse romance, ele estabelece as bases do naturalismo. Pronto. Agora completou, hein? A explicação tomou um rumo muito curioso aí. Você tem características e tem temas também. Um dos grandes temas, né, talvez o principal tema dessa literatura, exatamente, escandalizar a sociedade com o tema do adultério, né? Isso foi o grande tema da segunda metade do século XIX até a virada para o século XX, né? Um tema chocante, né? E de lá até agora outros grandes temas chocantes vêm explodindo do comportamento humano, e a literatura vem captando isso aí, né? Nós temos coisas maravilhosas. Mas lembre-se, o romantismo ele reagiu contra, o realismo reagiu contra o romantismo, a classe burguesa que explorava, né, o materialismo e o clero. Não perca esse detalhe aí, porque isso foi assim, algo assim que chamou muito a atenção na literatura em particular, né? Muito forte, no teatro também, né? No cinema depois e tudo. Beleza, olha aí, né? Bom, o realismo em Portugal não foi só uma renovação da literatura. Cuidado aí, não foi só uma renovação, né? Representou, olha o detalhe aí, como é fundamental esse detalhe, ó. Representou uma tentativa, olha aí, de tirar o país da mentalidade romântico-cristã. Olha, tomando por base esse detalhe aí você vai entender a questão do comportamento feminino. Por que que o Ecer de Queiroz, né, chamou tanto a atenção nos seus romances para a questão do comportamento feminino? E de lá até agora, olha, um dos grandes temas, né? E no futebol, a igualdade de salários, etc, etc. Oportunidades no mercado de trabalho, né? A questão do feminicídio, a questão da agressão, uma série de temas, né? Então, tudo isso tem suas raízes, né, de renovação. No caso, em Portugal, né, os escritores desse período, os artistas, né, os agitadores, procuraram tirar o país, né, desse domínio do clero, né, e desse domínio de uma atitude romântica. Você imagine, não é fácil mudar a mentalidade, hein? Mas eles teimaram muito. Nós vamos conhecer esses grandes autores, né? Lembre-se que foi a partir da questão Coimbra, hein? Aí eles terminaram os cursos em Coimbra e arrumaram a mala e foram para Lisboa. Pode, só para arrumar briga, né? Que beleza. Lá em Lisboa eles arrumaram um espaço lá, um cassino, transformaram em auditório e mandaram ferro, né? Ficou conhecido, isso já nos anos de 1870. Aí ficou conhecido como Geração 70. Olha quem está ali. Ecer de Queiroz, né? Oliveira Martins, que é um historiador muito famoso em Portugal. Antero de Quental. Ramalho Ortigão, que era um professor muito famoso, foi professor, amigo e tudo
do Eça de Queiroz. O Ramalho Ortigão foi um segundo pai, né? E aí tem o Guerra Junqueiro. Então, Guerra Junqueiro e Antero estão no mesmo bloco. São dois poetas de grande valor, né? Dessa geração, nesse período aqui, esse grupo ficou conhecido como Geração 70. É quase assim como uma instituição, né, que vai tentar estimular, né, mudanças, né, desse comportamento lá em Portugal, né, que estava sob domínio do clero e do romantismo, né. Esse grupo foi batendo, tome, né, autores de grande valor, né, com temas inovadores, revelaram, né, esse espírito crítico, né. Além do espírito crítico, você tem um participativo, reformista, bonito. Aí é que tá a beleza, né? Olha, segundão, pegue bem isso aí, hein? Isso aqui muda tudo e vai influenciar muito a literatura brasileira, né? E literatura em língua portuguesa, em tudo que é lugar. E o último item, esse grupo, olha aí o grupo, Eça de Queiroz, Oliveira Martins, Antero de Quental, Ramalho Ortigão e Guerra Junqueiro. Esse grupo aí sacudiu durante mais ou menos aí uns 30 anos, imagine, né? Na cabeça deles, eles achavam que... Desculpa aí, galera. Que eles ainda iam alcançar essas mudanças. Eles se enganaram, né? Não tinha condições, não, né? Não se muda a mentalidade em 30 anos. Isso leva tempo, hein? Mas o grupo revolucionou o modo, né? Ó, galera, ó, o modo de pensar a literatura e a sociedade portuguesa. Olha, segure aí, releia aí. Ok? Bom. Olha esse slide, né? Esse slide número 5, ele é... Puxa, ele esmiuça mais, né? Detalha mais as intenções do grupo, né? Que vem lá da questão Coimbra, em 1865. Aí, 5 anos depois, ficou conhecido como Geração 70, mas tem mais ainda, hein? Vamos ver, olha aí, olha aqui. Tá aí o grupo, né? Gente maravilhosa. Você tem 5 aqui, ó. Tá aí, 5. O Essa tá logo bem aqui, né? Aí tem aqui o Guerra Junqueiro, né? Guerra Junqueiro tá aqui logo na sequência. Você tem gente do mais alto nível. Essa fotografia é histórica, né? Nossa. Esse grupo fez coisa, viu? Fundou revista, estava nos jornais constantemente, bateram muito, né? O Ramalho Ortigão, esse quarto aqui, não é? O Oliveira Martins, o segundo, né? O Jaime Batalha Reis e Guilherme de Azevedo, um grupo grande. E aqui nós temos 5 nesta fotografia fantástica. O Essa, que é o primeiro logo, né, que é o ficcionista do grupo, né? Ele é o gigante do grupo, né? E aí tem o Antero de Quental, que é esse aqui, ó, o terceiro, né? O Ramalho Ortigão, aqui o quarto, né? Vamos ver aqui essa configuração, né? Tá aqui o Guerra Junqueiro, nossa, né? Formou-se em Direito em Coimbra, já tinha passado a briga, ele incorporou o grupo. Olha a data aqui, só para você
sacar aqui, né? Aí já tinham fundado uma revista, né? E essa revista ficou conhecida, quem produzia na revista? O grupo do Cenáculo, né? Falava Cenáculo aí a revista, né? Da galera, da geração de 1870. Ele incorporou o grupo. Logo ele nasceu em 50, né? Então ele terminou em 73, tinha 23 anos. Incorporou o grupo e esse grupo foi avançando. 30 anos depois recebeu o título, esse grupo, de Vencidos da Vida. Interessante, né? Imagine por que Vencidos da Vida, né? Porque eles mesmo entenderam que nossas tentativas não têm muitos resultados bons, né? Então eles se auto-intitularam Vencidos da Vida, né? Por quê? Porque eles achavam que não estavam modificando nada em 30 anos, né? O Guerra Junqueiro, ele falece em 1923, hein? O modernismo já estava instalado em Portugal, já tinha o que aí? Uns 8 anos, né? Que estava instalado em Portugal, né? Então, ele ajudou a mudar a mentalidade em Portugal, claro, né? A primeira grande obra dele é A Morte de Dom João, né? De 1874, um ano depois de formado. Foi a obra que o consagrou. Logo é uma trilogia, né? Em 1885 ele publica, eu tenho o livro, né? A Velhice do Padre Eterno. Interessante este título, né? Que é uma sátira que ele faz ao clero. Olha aí, lembra lá dos temas? Né? O realismo reagiu contra quem? Contra o romantismo, né? Contra a burguesia exploradora e o clero. Então a velhice do Padre Eterno é uma pancada, né? É cutucando com vara curta, é cutucando na ponta da lança. Ele está junto do grupo, né? Ele é um dos grandes nomes desse grupo. Mas infelizmente o tempo e a crítica foi implacável com o Guerra Junqueiro. Hoje é praticamente um autor esquecido, né? Uma injustiça muito grande, né? Devido à questão da postura dele, a linguagem. Ele se envolveu com a política, e isso foi manchando um pouco a reputação dele, né? Mas não deixa de ser um dos pilares, né? Do grupo, né? Desse grupo de mudança, de tentativa de mudança em Portugal, né? Olha, segundão, fique de olho aí, hein? Nós não podemos perder esse contexto aí, tá legal? Valeu! Então vamos lá, hein? Olha aí, olha que texto, eu trouxe 4 estrofes, né? Dessa postura dele, da questão do operário, né? Essa fase é uma fase bem socialista, né? E agressiva contra o clero, né? Falam condenados, né? Faminto, nu, sem mãe, sem leito, roubei um pão. É chocante, né? É uma poesia de participação. Vai para a realidade, o cotidiano da realidade, né? Quem vai além de farda e de gran cruz ao peito, né? Um ladrão. Todos os crimes da desgraça, eu deixei o original, D maiúsculo mesmo. Todos os crimes da desgraça em mim reúno. Quem vai além, tirado a parelha de raça, um gatuno. Esse Guerra Junqueiro na época, hein? Sacudiu, hein, galera? Não é fácil. Ele vai batendo, batendo. Isso levou muito tempo, essa primeira fase, né? Aí depois ele entrou no campo da política, foi secretário de Estado, ministro. Aí entrou no campo da poesia espiritual, né? E pronto. E o tempo foi, e a crítica, né, foram implacavelmente estragando, né,
mas é um autor que deixou uma marca muito forte na literatura em Portugal, né? Mais duas estrofes, né? Viola, seduz, furta, assassina, milhão, és rei. Ele fala da corrupção, né? Que prostituta está cantando aquela esquina, a lei. Pela miséria crapulosa, né? Eu fui traído. Que esplêndido palácio em festa. Quem o goza? Um bandido. Você vê como ele é forte, né? Ele é bem verossímil, né? Ele vai para a realidade e vai com a caneta em riste, né? Vai com a caneta bem no nariz, né? E nos dá aí essa postura muito forte, né? Aí está, né? Guerra Junqueiro, né? É só uma amostra de um texto bem racional, bem realista e que ataca mesmo os problemas da realidade, né? Essa questão do materialismo, né? A classe política, a classe média, né? E isso em Portugal foi terrível, mais do que aqui, muito, né? Um país pequeno, né? Então era facilmente se tinha uma ideia do que estava acontecendo de maneira bem real mesmo. E o grupo partiu mesmo para tentar mudar, né? Em 30 anos eles não viram muita mudança. Por isso que eles se auto-intitularam, né? Vencidos da vida. Olha que coisa curiosa, né? Imagine, vencidos da vida. Então o próprio Essa, o Ramalho Ortigão, o Guerra Junqueiro, né? Antero de Quental, que foi aquele que provocou a questão Coimbra, em 65, né? Ele estava terminando o curso de Direito lá em Coimbra, o Antero, quando entrou em choque com o velho e estimado e de grande reputação, o professor Castilho, Antônio Feliciano de Castilho, né? Tudo por conta de um prefácio de uma obra. Um sujeito apadrinhado lá mandou uma obra para o Castilho supervalorizou a obra, uma obra medíocre, né? E aí, quando a juventude de Coimbra viu o prefácio, né? Exagerado, né? Porque no prefácio tinha uma frase, eu conheço o prefácio, tem uma frase que dizia assim que era uma obra maior do que os Lusíadas, aquela coisa muito doida, né? Aquela baboseira. Aí o pessoal de Coimbra reagiu duro, né? Isso causou uma confusão muito grande, né? E respingou no Brasil, né? Muita gente, muitos intelectuais aqui no Brasil, o Machado de Assis, claro, ficou do lado da galera de Coimbra, evidentemente, né? Não podia uma inteligência como o Machado de Assis ficar do lado do professor Feliciano de Castilho, né? Por conta do atraso, né? Imagine, o Machado de Assis, escritor realista, na sua segunda, né, na sua ascensão, né? Não ia ficar do lado da Universidade de Lisboa, claro, ficou do lado da Universidade de Coimbra. Mas outros intelectuais, né, ficaram do lado de Lisboa. Foi uma pancada, né? Por isso que a gente estuda, um dos grandes motivos da gente estudar a literatura portuguesa, paralela, né? É porque sempre está acenando de uma para outra, da outra para uma. Então, é aceno, né, em mão dupla, né? E o Atlântico estava lá para, né, ajudar nessa passagem. Valeu, muito bom, hein? Olha aí, segundão. Quem chegou agora? Antero de Quental, né? Foi o grande líder dos estudantes, né? A chamada geração materialista, ou geração de 70, né? Que implantou, né, o realismo em Portugal. Bonito,
muito, né? Lembra um detalhe a vocês, ele é um pouco mais velho do que o Guerra Junqueiro. O Guerra Junqueiro é de 50, ele é de 42, né? E foi a óbito, aliás, ele cometeu suicídio, infelizmente, em 1891. Antero de Quental, uma coisa terrível, né? Ele foi acometido de uma doença, eu acho que teria um nome mais apropriado, né? Na época ninguém tinha conhecimento, né, dessa doença, né? Mas eu acho que ele foi acometido de esquizofrenia, alguma coisa por aí, junto com depressão, mil coisas. E ele cometeu o suicídio, né? Ele foi o grande líder da galera de Coimbra, né? Que atacou muito, né, a sociedade portuguesa e as instituições do clero, né, da classe média burguesa e tal, atacou o romantismo de todo jeito, né? Foi uma coisa terrível, né? Olha aí a galera toda chegando aqui, o Denilson Santana, bom dia aí, valeu Denilson, né? Olha aí, que bom. Pois nós estamos aqui nesta conversa bem, né, explicando bem essa situação desse grupo de intelectuais em Portugal que respingou muito forte no Brasil, né? O Antero de Quental, ele liderou as conferências do Cassino Lisbonense. Olha como eles foram atrevidos, né? Eles terminaram os cursos de Direito lá em Coimbra e arrumaram as coisas e se mandaram para Lisboa. Então, em 1871, está todo mundo em Lisboa, né? Procurando conversa, né? Eles prepararam 10 conferências, né? Mas só foram até a terceira. Da quarta, a polícia fechou, lógico, né? Então, essa turma aí vinda de Coimbra, né, produziram folhetins, produziram revistas, né? Tá aqui a revista, ó, O Cenáculo, né? Mas o mais interessante aqui, o Denilson, Laisiele, a galera aí do Segundão, bem que o Denilson já está noutra fase, né? Mas ele assiste às aulas aí, hein? Que beleza, que bom. É conhecimento, né? Um artigo violento, né? Uma tipo carta, né, que o Antero de Quental escreveu para bater na galera de Lisboa, foi o artigo, olha o nome do artigo, ó, Bom Senso e Bom Gosto. É um título muito bom, né? Bom Senso e Bom Gosto. Olha, eu tenho o texto completo, claro, né? Isso aí a gente tem, vai, quem é apaixonado por isso, né, vai cavando isso, né? Como diz no popular, cavoucando, né, essas coisas para poder você ter a base, ter o fundamento, né? E saber como passar isso aí, passar segurança, né? Valeu, obrigado, Denilson, que legal, né? Que bom. E então Antero de Quental é um dos grandes momentos, né? Um dos grandes autores com o Guerra Junqueiro, e ao lado do Eça de Queiroz, né, os 3 nomes assim mais fortes, né? Depois foram surgindo outros, né, muito natural, né? Pois vamos lá. Então está aqui o Antero de Quental e sua obra, né? É um intelectual de formação socialista, olha aí, né? Esteve pela Inglaterra, trabalhou em minas de carvão, essas coisas assim. Aí voltou, tudo isso para poder tem embasamento, né? Então entrou em depressão, frustração e foi ao suicídio, como eu tinha anunciado para vocês, em 1891, né? Um tipo poeta filósofo, ou um tipo filósofo poeta. É um poeta que sente, mas é um raciocínio que pensa, né? Pensa o que sente, sente o que pensa. Que coisa, né? Um dos grandes mestres do soneto, né? Maravilhoso.
fica do nível do Camões, né, do Boccagi e de Fernando Pessoa. Olha aí, olha essa trinca aí. Tá brincando, né? Então tá aí, um grande autor. Eu tenho as duas obras, né? Eu tenho Odes Modernas, que é uma fase, né? Uma primeira fase, que é bem realista, romântico, alguns textos ainda de resquícios românticos, mas é bem realista, né? E uma segunda fase, os sonetos completos, já ele no campo metafísico, espiritualista, né? Tá aí o Antero de Quental, grande nome, maravilhoso, né? Pois olha, segundão, isso aqui é um ponto alto, né, do realismo em Portugal, né? Foi um grupo maravilhoso, né? Sacudiu a mentalidade da sociedade portuguesa, mexeu muito, principalmente para mudar a mentalidade dos pais, né? Na formação das filhas. Olha aí, olha que coisa interessante, não é? E aos poucos, né, foi mudando, mas muito lento, de tal maneira que o grupo chegou a se auto-intitular, tá lembrado? Vencidos da Vida. Olha que coisa, não é? Vamos conhecer um pouco mais? Eu trouxe esse soneto do Antero, né? Um texto belíssimo, né? Hino à Razão. Já é totalmente voltado, né? Bem objetivo, bem racional, né? É uma atitude apontando rumo, né? Rumo ao romantismo, atirando contra o romantismo, né? E tem uma mistura de aspecto filosófico também, né? Entra no campo do conhecimento político, né? Razão, olha, beleza, lindo, né? Irmã do amor e da justiça. Olha que verso, né? Razão, irmã do amor. Quando a gente está lá estudando na primeira série, vocês estão lembrados dos estudos, dos textos do padre Antônio Vieira, né, que ele fala que a primeira vítima, né, de duas pessoas apaixonadas, a primeira vítima é o coração. Né, pronto. Então, ninguém usa a razão. Mais uma vez, escuta a minha prece. Olha, o poema dele, ele compara a uma prece. É a voz de um coração que te apetece, de uma alma livre, só a ti submissa, isto é, a ti razão. Né? Olha aí, livre, né? Usar a razão. Né? Por ti é que a poeira movediça de astros e sóis e mundos permanece, e é por ti que a virtude prevalece. E a flor do heroísmo medra, ou seja, dá a medida justa, né? E viça, ou seja, estimula, né? Por ti, tudo isso pela razão, né? Na arena trágica, as nações buscam a liberdade entre clarões, né? Luz, né? E os que olham o futuro e cismam, mudos, por ti, podem sofrer e não se abatem. Mãe de filhos robustos, né, que combatem, tendo o seu nome escrito em seus escudos. Que beleza, né, em suas leis, né? Aí, olha aí, o Antero de Quental, Hino à Razão. É um texto muito curioso, né? Então, um poema só para a razão. Né? E nessa razão vai escolhendo, vamos fazendo as escolhas mais apropriadas para a vida, né? E vida no sentido individual, coletivo e sentido de nação.
Olha aí, segundão, a que ponto nós chegamos, hein? Só coisa boa. Valeu. Olha, eu vou dar um minuto para vocês fazerem uma releitura. Meu diretor Renan, por gentileza. E aí, galera do Segundão, beleza, né? Reler o texto. É um texto muito, né? Muito atraente, né? Muito estimulante. É chamando a atenção para o uso da razão, hein? Esse recado aí é de todos os tempos, né? Você vê que uma literatura tem esse sentido assim, atemporal, né? Não é porque foi escrito lá no século XIX que não esteja atualizado. Está bem atualizado, claro, né? Razão, irmã do amor e da justiça. Olha que beleza, não é? Mais uma vez escuta a minha prece. Então, o poema dele aí, belíssimo, é um soneto de alta qualidade, né? Antero de Quental, muito bom. Colega aí do Guerra Junqueiro, Essa de Queiroz, o Grupão, né? O Grupão que, depois de tantos anos, eles chegaram à conclusão, vencidos da vida, porque eles acharam que não tinha mudado nada em Portugal, né? Mas claro que as mudanças viriam, né? Estavam acontecendo de maneira muito lenta e tudo, e que não é em 30 anos que muda isso aí, lógico, né? Isso leva muito tempo. Pois vamos lá, segundão, avançando. Opa, tem questão aqui, hein? O soneto Hino, né? A Razão, de Antero de Quental, pertence ao núcleo da poesia realista. Olha aí, o núcleo, olha aí. Aquelas características, né? Um texto de engajamento político, filosófico, né? De ação social, de irreverência também, não é? A quem o eu lírico se dirige, ou seja, quem é o seu interlocutor? Vou voltar só para lembrar aqui, razão, olha aí, tá aí o interlocutor, já está na clara, né? Ele diz assim, por ti, ó, só a ti, então tá fácil, o interlocutor, não é? Olha, galera, tá bem, né, bem declarado, eu lírico se dirige, ou seja, quem é o seu interlocutor? Beleza. O eu lírico se dirige a quem? Tá simples, tá muito, né? Muito bem declarado, né? Se dirige à razão, né? Quando ele diz assim a ti, né? Perfeito, né? Olha, isso é muito bom, viu? Lendo bem, responde bem, né? Bom aluno, bom leitor, depois bom professor. Olha aí, tô nessa aí, hein? Estamos nessa aí. Eu e o nosso diretor, o Renan, né?
E a nossa professora do apoio aqui, a Dani Andrade, né? Que ótimo. Vamos lá. E vocês aí do outro lado, hein? Tem mais. Tem mais, hein? No soneto Hino à Razão, Antero de Quental, né? Do Antero, né? Qual é o papel da razão? O que ele ocupa, a razão, né? No cenário das nações. Olha, porque ele não fez só individual, né? Ele adverte as nações, né? Quando ele diz razão, irmã do amor e da justiça. Então a gente percebe bem qual é o sentido, né? Então ele vai, né, trabalhando a palavra e vai criando metáforas com liberdade, né? Ele já tinha falado lá no primeiro verso, amor, né, e justiça. E mais embaixo ele toca na questão da liberdade. Valeu? Então já tem o rumo certíssimo aí, que é a letra A, claro, elemento libertador, que promove o amor e a justiça social. Muito bom. É um texto muito curioso, muito belo, né? Filosófico também, lógico, né? Valeu? Pois vamos quase fechando o nosso encontro aqui, olha aí. Então, para fechar este encontro de hoje, a última questão, a questão sobre o soneto, né? Ainda de acordo com o soneto, né? Olha aí, de Antero de Quental, pode-se dizer que esse poema sofre influência do cientificismo da época? Olha que pergunta, né? Segunda metade do século XIX, a Europa está embriagada de cientificismo, hein? Bom, ele está chamando para a gente entrar para assumir a razão, né, das coisas, né? Se é buscando a razão das coisas, né, apoiada no materialismo, na verossimilhança e tudo. Então, sim, a resposta é muito clara, né? Sim, né? Daí a resposta, né? Pois, de acordo com o contexto do realismo, olha aquele contexto, gente, né? Ao predomínio da razão. Perfeito. Segundão, prazer imenso, né? Trazer um pouco desses conhecimentos, né, do cenário, do contexto de Portugal da segunda metade do século XIX. Valeu? Pois um abraço, até o nosso... Opa, tem ainda essa questão aqui, galera, olha aí, só para fechar aqui, ó. Depreende-se do soneto, ou seja, do soneto em geral, ele diz que é uma prece, né, uma crença, né, movida pela razão. Então tá aí. Muito legal essa surpresinha aí, não é? Então, ó, até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tudo de bom.